Olá, sejam bem-vindos meus alunos, minhas alunas. Antes de iniciar a nossa aula de História, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam as nossas videoaulas, ativem o sino de notificação. Eu sou o professor Leones e hoje vamos falar sobre o Império Romano. Vamos falar um pouco sobre as características gerais do Império Romano. O Império Romano, ele nasce da crise da República Romana, que era a forma de governo anterior de Roma, certo? Então, essa crise da República Romana faz com que haja o aparecimento do Império Romano. E o poder político no Império Romano, ele estava centralizado totalmente nas mãos do imperador, né? Esse imperador, inclusive, ele era cultuado, ele era considerado como uma figura divina. Quem não o cultuasse, quem não o considerasse como uma figura divina, essa pessoa com certeza era perseguida. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a perseguição ao cristianismo, a gente vai falar um pouco sobre essa questão das perseguições. O primeiro imperador do Império Romano foi Otávio Augusto. Qual foi a principal característica desse imperador, do governo desse imperador? A centralização do poder político. Foi Otávio Augusto que lançou as bases da Pax Romana. A Pax Romana foi um período de paz, estabilidade e prosperidade do Império Romano. A gente vai falar um pouco mais adiante. Em relação ao Império Romano, a gente tem que destacar dois momentos distintos. O Alto Império foi o primeiro momento, foi o auge do Império Romano, e o Baixo Império foi o momento de decadência, de queda do Império Romano. O Alto Império, que foi o auge, ele se deu por meio da expansão do território. Então, o que acontecia? O Império Romano ele era muito forte na questão militar, no seu exército. Então, o exército romano invadia as regiões vizinhas, invadia, conquistava, saqueava as riquezas dessas regiões, fazia com que esses povos conquistados se tornassem escravos, fortalecendo o seu escravismo. E uma dessas características é que essas regiões conquistadas, elas se transformavam em províncias. Essas províncias tinham que pagar altos impostos ao Império Romano. Então, isso fortaleceu muito o Império Romano. Foi uma das razões pela qual o Império Romano se fortalecesse e alcançasse o auge, né? Para Otávio Augusto, os homens eles não eram iguais entre si. Não eram iguais. Por essa razão, ele estabeleceu direitos e privilégios. Só que esses direitos e privilégios não alcançaram uma classe menos favorecida. Então, existia uma classe que não era abastada, que não era favorecida e que esses direitos e privilégios não alcançou. Para que essa classe não se revoltasse, para que essa classe fosse entretida e houvesse o desvio da atenção desses problemas sociais, Otávio Augusto promoveu a Pax Romana, que foi um período de paz, foi um período de prosperidade, que tinha o objetivo, a Pax Romana tinha o objetivo de impedir as rebeliões, entreter a população de todo o império, fazendo com que a atenção para os problemas sociais fosse desviado e problemas não acabassem chegando para o imperador Otávio Augusto. Existiram algumas decisões que possibilitaram essa política da Pax Romana, aliás, que possibilitaram esse período da Pax Romana, período de paz e prosperidade. Uma delas foi a política do pão e circo. Como se caracterizava essa política do pão e circo? O imperador ele distribuía pão na realização de espetáculos para entreter a população. Então ele realizava espetáculos, né?
distribuía o pão para a população, entretendo essa população, controlando essa população, sufocando as possíveis revoltas e desviando a atenção dos problemas sociais. Outra política necessária para embasar a Pax Romana foi o fortalecimento do exército. Então o que aconteceu? Otávio Augusto inseriu os bárbaros, para os romanos os bárbaros eram todo e qualquer povo estrangeiro. Então Otávio Augusto inseriu os bárbaros no seu exército, fortalecendo o seu exército e consolidando as fronteiras de Roma, do Império Romano. Dessa forma, os outros povos não podiam invadir Roma e conquistar Roma. Outra forma de consolidar a Pax Romana foi a criação da Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana foi responsável por dar a proteção ao imperador, uma proteção pessoal ao imperador. Roma, ela não tinha o costume de perseguir religiões diferentes das romanas. O Império Romano era politeísta, cultuavam diferentes deuses. Roma vivia da guerra, vivia da desigualdade, vivia do escravismo. Veja só, guerra, desigualdade e escravismo foi a base para o auge do Império Romano. E existia uma religião que estava surgindo naquele momento que era totalmente contrário a esses valores romanos. Essa religião era o cristianismo. O cristianismo, com o aparecimento do cristianismo, houve algumas consequências não desejáveis ao Império Romano. Vamos ver agora sobre essa questão. Perseguição religiosa no Império. Então, como eu falei para vocês, o Império Romano não tinha essa perfil de perseguição, mas perseguiu o cristianismo. Perseguiu também o judaísmo, mas hoje o destaque especial é o cristianismo, que era totalmente contra os valores do Império Romano. Mas ao passo em que o cristianismo era perseguido, mais ele crescia, né? Porque estava atingindo a base da sociedade do Império Romano, que era o escravismo, e que era também essa questão do expansionismo, das guerras promovidas pelo exército romano para conquistar e saquear as outras regiões. Então, os cristãos, eles se recusavam a prestar cultos aos deuses do Império Romano e também se recusavam a reverenciar o imperador como uma figura divina. E ao longo do tempo, os imperadores que foram ocupando o império, ocupando os novos governos do império, a exemplo do imperador Constantino, foi através do imperador Constantino que houve a publicação do Edito de Milão. O Edito de Milão, ele foi responsável por dar liberdade ao cristianismo no Império Romano, dar liberdade ao cristianismo. Depois, outro imperador que assumiu o império, o imperador Teodósio, ele editou um outro mecanismo que foi o Edito de Tessalônica. E esse Edito de Tessalônica, através dele, houve a oficialização do cristianismo, dessa religião no Império Romano. Então, houve uma queda de braço entre o Império Romano e o cristianismo. E quem saiu vitorioso foi essa religião, que foi o cristianismo. Dessa forma, a gente pode dizer que o Império Romano teve uma decadência, houve uma queda, houve várias derrotas impostas pelo cristianismo. E foi a partir daí que o cristianismo começou a ajudar, a ser ele teve um papel fundamental na queda do Império Romano, assim como outros acontecimentos que a gente vai falar agora mesmo. A decadência do Império Romano, onde houve a culminância no Baixo Império. Vamos lá, o cristianismo foi uma razão pela decadência do Império Romano.
Mas só que o Império Romano ele era de grande extensão. E como era de grande extensão, teria que ter muito recurso para poder governar todo esse território. E o Império Romano, quando houve essa questão do impedimento do expansionismo territorial, acabou com que houve uma queda no seu poder de capital, vamos dizer assim, no seu poder econômico, né? Aí teve a crise escravista, tudo isso era a base da economia que fez com que houvesse a crise econômica. Tinha também a corrupção no Senado, o assassinato de vários imperadores, o exército ficou enfraquecido e, é claro, o cristianismo e também as invasões dos bárbaros. Então, foram esses fatores que levaram à decadência do Império Romano e levou o Império Romano ao Baixo Império. Com o fim da expansão do território, dos outros territórios, Roma sofreu com o quê? Com a falta de escravos, com a crise econômica. Isso fez com que houvesse a desestabilização do império e fez com que houvesse a invasão dos bárbaros. Então, quanto mais enfraquecido o império, mais os bárbaros entravam e conquistavam o território romano. Em relação a essa invasão dos bárbaros no território romano, existiram 3 imperadores que se destacaram no combate, no enfrentamento dessas invasões dos bárbaros. Quem foram esses imperadores? Diocleciano, Constantino e também Teodósio. Vamos falar um pouco sobre as características de cada um deles. Diocleciano, ele foi responsável pela tetrarquia. O que foi a tetrarquia? Ele dividiu o império em 4 áreas. 2 áreas ficaram, quem ficou responsável por 2 áreas foram 2 imperadores. As outras 2 áreas, quem tomou conta foram 2 auxiliares. E essa divisão em 4 áreas tinha o objetivo de descentralizar o poder político de Roma, do Império Romano. Constantino ele foi responsável pelo Edito de Milão, que liberou o cristianismo no Império Romano. Foi responsável também pela Lei do Colonato. A Lei do Colonato, ela proibia os camponeses de deixar o campo, para assim fortalecer a economia do Império Romano. Foi Constantino também que criou uma nova capital, Constantinopla. Constantino também aumentou o exército e reforçou as fronteiras contra as invasões bárbaras. Teodósio foi ele que criou o Edito de Tessalônica. Esse Edito de Tessalônica fez com que houvesse a oficialização do cristianismo no território romano. O Império Romano do Ocidente ficou com capital em Roma e o Império Romano do Oriente ficou com capital em Constantinopla. Então, Teodósio dividiu o império em 2 impérios: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, cada qual com sua capital, cada qual com o seu imperador responsável pelo seu governo. Houve consequências dessa divisão do império. Por quê? Porque a parte mais afetada foi a parte ocidental, o Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente dependia do escravismo, justamente num tempo de interrupção da expansão territorial e do escravismo, né? E isso impossibilitou a manutenção das tropas do Império Romano do Ocidente. E quando houve a impossibilidade de manter as tropas, os bárbaros tiveram condições necessárias para invadir e conquistar o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente foi o único império que não foi dominado. Por quê? Porque a economia desse Império Romano do Oriente era pautado tanto no trabalho escravo quanto no trabalho livre. Portanto, não houve a fragilização econômica desse império. E por falar em Império Romano do Oriente, ele vai durar até ali um pouco depois dessa conquista do Império Romano do Ocidente, pelos bárbaros. E os bárbaros, como eu falei anteriormente, eram os estrangeiros, todo e qualquer estrangeiro. Exemplo, os turcos, os hunos,
os russos, poloneses, sérvios, etc. Existiam também os bárbaros confederados. Esses bárbaros confederados, eles eram inseridos no exército do Império Romano e servia para proteger as fronteiras do Império Romano contra os outros bárbaros. Então, dessa forma, Roma foi conquistada. Caiu o Império Romano do Ocidente, né? E o Império Romano do Oriente ele resistiu. E a história desse império se estendeu até o período medieval, só que com um nome diferente. Recebeu o nome de Império Bizantino. Pessoal, espero que tenham gostado da videoaula, espero que sirva de alguma forma para assimilar um pouco essa questão das características gerais do Império Romano. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.